Você pode passar meses tentando perder gordura na barriga e continuar exatamente igual. Centenas de abdominais todo dia. Cortar comida, cortar prazer, sobreviver de força de vontade pura. Correr até os pés pedirem para parar. E essa barriga continua ali, no mesmo lugar, como se nada tivesse acontecido. Isso não é falta de disciplina. Isso é brigar com o alvo errado. Se inscreva se você quer parar de lutar contra o próprio corpo. Deixa eu te contar uma coisa sobre gordura que eu demorei muito tempo para entender de verdade. Quando a gente olha para a barriga de alguém e vê gordura acumulada, o instinto é simples. Comeu demais, acumulou. Corta a comida, vai embora. A gente trata a gordura como se fosse uma coisa só, como se todo acúmulo funcionasse da mesma forma e respondesse às mesmas estratégias. Só que tem um tipo específico de gordura dentro do abdômen que não funciona com essa lógica. Aliás, não sei se funciona com lógica nenhuma convencional, porque ela não fica só parada ali armazenada esperando ser queimada. Ela age, ela interfere, ela bagunça coisas que você nem associa com barriga. E o mais frustrante é que ela responde mal justamente às abordagens que parecem mais óbvias. Essa gordura fica enrolada nos órgãos, ela pressiona o coração por dentro, ela interfere com o pâncreas de um jeito que compromete a produção de insulina. Libera substâncias inflamatórias direto na corrente sanguínea, o dia todo, sem parar, como se tivesse um vazamento permanente dentro do seu corpo. Essa gordura tem nome, gordura visceral, e ela se comporta mais como um problema ativo do que como reserva de energia quieta esperando ser usada. Ela inflama, e isso, honestamente, muda tudo. O que é mais perturbador nisso não é nem o mecanismo, é que você pode ter uma quantidade perigosa dessa gordura sem ter nenhum sinal externo visível. Braços finos, rosto definido, calça do mesmo tamanho de anos atrás. E o organismo funcionando mal por dentro sem que você saiba. Os médicos têm um nome para esse quadro. Chamam de magro metabolicamente obeso. Não é expressão informal, é diagnóstico real com código de doença. Minha cunhada descobriu exatamente isso no ano passado num check-up de rotina. Ela malha 4 vezes por semana há anos, come razoavelmente bem e o exame mostrou inflamação crônica por gordura visceral acumulada. Ela ficou completamente em choque. O médico explicou que o tipo de treino que ela fazia, muito cardio de alta intensidade todo dia, pode ter contribuído para piorar o quadro sem ela saber. Mas isso é assunto para mais tarde. A gordura que você belisca no quadril, na lateral da barriga ou embaixo do braço é diferente. Essa se chama gordura subcutânea. Ela é passiva. Fica ali estocada sem causar muito estrago direto. Incomoda esteticamente, mas não age contra você. Gordura subcutânea é dinheiro parado debaixo do colchão. Não faz nada útil, mas também não prejudica nada ativamente. Gordura visceral é um inquilino que não paga aluguel, quebra tudo dentro de casa e ainda culpa você pelo prejuízo. Ela inflama, ela interfere, ela resiste. Tem um teste bem simples que não exige exame nenhum. Fica de pé e aperta o abdômen com os dedos. Se a barriga cede fácil, amassa, parece mole, se move sob os dedos, é principalmente gordura subcutânea. Afeta a aparência mais do que a saúde. Agora, se você pressiona e a barriga empurra de volta, se sente firme por dentro, quase como se tivesse pressão vindo de dentro da parede abdominal, isso é gordura visceral. Essa firmeza não é músculo, é gordura interna pressionando de dentro para fora. É o organismo sinalizando que alguma coisa não está certa. Um estudo japonês duplo cego, que é o tipo mais rigoroso de estudo que existe, pegou um grupo de adultos e simplesmente aumentou a quantidade de vegetais ricos em carotenoides na alimentação deles por 8 semanas. Sem corte de calorias. Sem exercício adicional, sem suplemento, só mais cenoura, tomate e vegetais de cor profunda no prato do dia a dia. Os carotenoides neutralizaram os radicais livres e reduziram o estresse oxidativo. Mas o achado que chamou mais atenção foi outro. Eles modificaram a expressão genética dos participantes. Ativaram genes ligados à queima de gordura. Desligaram genes ligados ao acúmulo de gordura. A gordura visceral reduziu de forma expressiva só com isso. Isso não quer dizer que você vai comer cenoura e perder 10 quilos. Não funciona assim. O que funciona é que o ambiente interno muda, e num ambiente diferente, a gordura visceral fica mais vulnerável a outras intervenções. Pão branco, macarrão, biscoito, queijo processado, essas comidas sem pigmento não só não ajudam, como alimentam ativamente o ambiente onde a gordura visceral prospera. Batata doce, pimentão, espinafre, cenoura, tomate, esses alimentos combatem esse ambiente. Cada refeição com pelo menos uma planta de cor profunda vai na direção certa. Tem uma bebida que trabalha em sinergia com isso. Espera, isso ficou confuso. Deixa eu reformular. Não é que a bebida sozinha resolve. É que ela potencializa o que o ambiente mais limpo já iniciou. Chá verde. E antes que você pule isso achando que já sabe o que vem, o mecanismo não é o que a maioria das pessoas imagina. Não é só efeito da cafeína. Existe um composto específico no chá verde chamado EGCG,
um polifenol que faz duas coisas ao mesmo tempo de formas complementares. O EGCG ativa o sistema nervoso de um jeito que estimula o organismo a liberar gordura armazenada como fonte de energia. E ele bloqueia uma enzima chamada lipase, que é a enzima responsável por pegar gordura da alimentação no intestino e lançá-la na corrente sanguínea. Com a lipase bloqueada, menos gordura do que você come consegue entrar no organismo. Você está queimando mais e absorvendo menos ao mesmo tempo, por mecanismos diferentes e simultâneos. Vários estudos controlados com placebo confirmaram esse efeito em pessoas reais. Quem consumiu o NC60 de forma consistente por algumas semanas mostrou reduções expressivas em gordura visceral, sem alterar mais nada na rotina. Os pesquisadores mediram isso com exames de imagem, não só com balança, então foi possível ver a diferença especificamente na gordura ao redor dos órgãos, e não só no peso geral. Isso importa porque o peso na balança pode não mudar quase nada, enquanto a gordura visceral cai de forma significativa, e é exatamente isso que aconteceu nesses estudos. Mas tem um detalhe que destrói tudo isso se você não prestar atenção. O chá verde de caixinha que você encontra em qualquer mercado tem açúcar, tem aditivo, tem tudo que inverte o efeito. O açúcar sozinho já alimenta o ambiente que você quer combater. O que funciona de verdade é matcha ou sencha, sem adição de absolutamente nada, porque com esses você está consumindo a folha inteira moída e não uma infusão diluída. A concentração de EGCZ é completamente diferente, e o chá verde de qualidade tem cafeína em quantidade moderada, o suficiente para estimular a liberação de gordura. O EGCZ, então, impede que essa gordura seja reacumulada logo depois. É como se um abrisse a porta e o outro impedisse ela de fechar de novo. Sobre exercício, vou dizer uma coisa que vai contra o que a maioria das pessoas faz. Treinar demais pode atrapalhar. Alta intensidade todos os dias eleva o cortisol de forma crônica, e cortisol alto é um dos fatores que alimenta o acúmulo de gordura visceral. Esse foi exatamente o problema da minha cunhada que mencionei antes. Muito cardio intenso demais, cortisol elevado cronicamente, resultado pior do que deveria. Não estou dizendo que exercício intenso é ruim. Estou dizendo que todos os dias na beira do limite não é o caminho para a gordura visceral especificamente. Uma revisão que analisou mais de 100 estudos sobre exercício encontrou um protocolo que aparecia consistentemente com os melhores resultados contra a gordura visceral. Não era o mais pesado, não era o mais longo. Os participantes treinavam 2 ou 3 vezes por semana. Cada sessão durava cerca de 45 minutos. Trabalhavam numa intensidade em que conseguiam falar, mas estavam levemente sem fôlego, como se tivessem subido 3 lances de escada num ritmo acelerado. Não passeio, não sofrimento. Uma zona intermediária que a maioria das pessoas evita porque parece pouco impressionante. Após 2 meses nesse protocolo, o peso corporal quase não mudou. A balança ficou praticamente no mesmo número, mas a gordura visceral caiu pela metade. E a sensibilidade à insulina melhorou de um jeito que tirou várias pessoas da zona de risco de diabetes tipo 2. A gordura visceral some antes que o espelho mostre qualquer coisa diferente. Muita gente desiste antes de ver resultado visual, sem saber que lá dentro a mudança já estava acontecendo. E isso é absurdo quando você pensa bem. A coisa mais importante está acontecendo sem aparecer. Tem uma diferença entre dieta e exercício que a maioria das pessoas não considera. Com dieta, o corpo aprende a se adaptar. O metabolismo desacelera. Você precisa cortar mais para obter o mesmo efeito que obtinha antes. Com exercício nessa intensidade moderada, a resposta não tem esse teto. É dose dependente. Quanto mais você se move, mais gordura visceral vai embora, sem o platô que a dieta inevitavelmente cria. Então a lógica que funciona é comer o suficiente para se recuperar bem e deixar o movimento criar o déficit, não o contrário. Quando falo em intensidade onde você consegue falar mas está levemente sem fôlego, não estou falando em andar devagar numa esteira enquanto assiste série. Isso é menos do que o necessário. E não estou falando em treino onde você termina cada série no limite, sem conseguir formar uma frase. O ponto certo fica no meio. Você consegue responder se alguém te pergunta alguma coisa, mas sua voz sai diferente, levemente ofegante, e você preferiria não estar falando. Essa sensação que parece incômoda demais para ser leviana e confortável demais para ser séria, é onde a gordura visceral reage melhor ao sinal de movimento. É a zona que o corpo interpreta como demanda real de energia sem interpretar como ameaça de sobrevivência. O melhor treino não é o que parece mais impressionante no papel. É o que você vai fazer ainda daqui a 4 meses. Se você odeia correr, não corra. Sobe escada, pedala, nada, carrega peso. Qualquer coisa que te deixe nessa zona de intensidade moderada por 45 minutos, algumas vezes por semana, vai na direção certa. A gordura visceral não vai embora em 2 semanas, não vai em 1 mês. Quem fez os estudos mais longos sobre isso observou mudanças consistentes ao longo de 2 a 3 meses de protocolo mantido. E o que define se você vai manter por 3 meses não é motivação. Motivação vai e vem. O que define é se o que você escolheu fazer cabe na sua vida real.
Treino de 45 minutos 3 vezes por semana cabe na maioria das vidas reais. Treino de 2 horas todos os dias não cabe. Por isso, o protocolo moderado tem taxas de adesão maiores e resultados finais melhores, mesmo sendo menos impressionante na descrição. No fim, é isso. Não é punição, é ajuste de ambiente. Eu demorei demais para entender isso, e provavelmente você também já perdeu tempo brigando com a parte errada do problema. Mais cor no prato muda o ambiente oxidativo. Matcha ou sencha de qualidade sem açúcar trabalha em cima das células de gordura de 2 ângulos ao mesmo tempo. Movimento consistente em intensidade moderada manda o sinal certo sem elevar o cortisol, que alimentaria o problema. E comer o suficiente para se recuperar garante que o metabolismo não desacelere tentando proteger reservas. Seu corpo não está quebrado. Ele responde quando você para de brigar com ele.